Então, bem-vindos a mais uma sexta da bicicultura. Olá, Diego, olá. Venham aqui para a frente. Esta sexta da bicicultura, bem, se calhar antes só de falar desta sexta da bicicultura, só dizer muito rapidamente o que é a Casa da Bicicultura. É um centro para a promoção e educação para os modos de mobilidade ativa, em particular a bicicleta, embora o que nós fazemos ou o que gostaríamos de influenciar e ajudar a mudar é mais o paradigma do carrocentrismo. Portanto, a bicicleta tanto pode estar mais vezes como plano de fundo, outras vezes mesmo como elemento central, mas no fundo é a bicicleta um bocadinho como uma analogia para o tipo de cidades que queremos. Cidades mais saudáveis, mais sustentáveis, em que as pessoas estão mais próximas umas das outras. Desde fevereiro de 2019, portanto este ano temos feito este evento, a primeira sexta-feira de cada mês. O tema vai variando e, como eu disse, nem sempre tem a ver com a bicicleta. Já fizemos este temas sobre a qualidade do ar, a segurança rodoviária, sobre micrologística, primeiro foi sobre a micromobilidade e hoje vamos fazer um tema bastante especial, porque é focado em Lisboa, com base numa tese de doutoramento da Rosa Félix. Hoje, então, se calhar vou só rapidamente apresentar a Rosa. A Rosa é investigadora técnica no Departamento de Engenharia Civil e faz investigação na área da mobilidade e comportamento, escolha de, só me vem em inglês, travel behavior. Como é que mudança de comportamento. Mudança de comportamento na área da mobilidade, portanto que é especificamente a área em que focas. E terminou a tese de doutoramento dela em Boa Verdade há bastante pouco tempo, não é? Defendeste no dia 11 de novembro, com sucesso, parabéns. Obrigada. E hoje ela vem-nos falar um pouco de parte do trabalho que fez, focado em Lisboa, sobre as barreiras dos motivadores. Portanto, eu até acho que era interessante, se calhar, nós temos post-its, ou recolhermos em alguma parte as vossas próprias barreiras ou motivadores a andar de bicicleta e depois tentar até comparar, a ver se bate bem com o teu estudo. Não vou ter mais nada, só dizer que a Rosa vai falar cerca de meia hora e depois, essencialmente, o que pretendemos é o momento de partilha, não é? Portanto, que tenham perguntas. Aliás, não sei se tens preferência para que te façam as perguntas só no final ou se houver algumas interrupções durante a apresentação, se não, a escolha é tua. Depois faremos uma pequena pausa e vamos passar um documentário que na realidade é estreia em Portugal, que se chama Why We Cycle. É um documentário de cerca de uma hora e na verdade é um documentário sobre, são conversas que o realizador vai fazendo a ciclista, passa-se na Holanda, mas a maior parte dos ciclistas entrevistados desta conversa nem são holandeses, pessoas que vivem na Holanda mas que vieram de fora e portanto têm a perspectiva de quem chega à Holanda e se apercebe, mas isto aqui é mesmo assim, parece que as pessoas nasceram a saber andar de bicicleta. Também tem conversas com alguns holandeses, portanto tem esta parte da perspectiva dos utilizadores, mas depois também tem uma parte um bocadinho mais profissional, vá lá, em que ele entrevista também, faz entrevistas curtas a especialistas, tanto a economistas, como sociólogos, como psicólogos, portanto pessoas que estudam na perspectiva tanto do bem-estar individual como dos custos económicos de ter uma cidade mais planeada para carros ou para bicicletas. Portanto, no documentário ele foca também essa perspectiva, que também é interessante. E acho que podes começar quando quiseres. Não sei se ouve bem. Ouve-se bem? Sim, mas se quiserem chegar mais à frente, estejam à vontade, até porque eu tenho alguns gráficos que vão parecer muito pequenininhos e quanto mais perto da tela estiverem, mais fácil será para eu explicar. Portanto, queria agradecer à Casa da Bicicultura, à Patrícia, à Ana e ao Bruno pelo convite. Já tinha sido feito há algum tempo e agora finalmente foi concretizado. E vou apresentar aqui uma parte do trabalho que estive a desenvolver durante a minha tese de doutoramento em sistemas de transportes. Vou tentar não vos maçar com alguns pormenores, mas principalmente dar alguns
números e também desvendar um bocadinho daquilo que foi a recolha de dados sobre utilizadores de bicicleta em Lisboa, que tem vindo a ser feita desde 2016. Portanto, só introduzindo no tema, a sociedade tem-se apercebido das consequências negativas de ter uma mobilidade urbana planeada e assente no modo automóvel, e tem-se vindo cada vez mais a procurar soluções alternativas com potencial de melhoria da saúde pública, qualidade do ar, redução das emissões de carbono, congestionamento, e em particular apostar nos modos ativos, tais como andar a pé e de bicicleta. Mas reconhece que a alteração de comportamento para esses modos, e a alteração de comportamentos em geral, é se calhar um dos maiores desafios da nossa era. E na academia é algo que importa estudar e compreender. O que é que são cidades de baixa maturidade ciclável, que é o foco deste estudo? São cidades principiantes, que são definidas como cidades com pouca ou nenhuma infraestrutura ciclável, por exemplo, ciclovias e equipamentos, parques de estacionamento, bicicletas partilhadas, etc., em que há muito poucas pessoas a utilizar a bicicleta como modo de transporte, considera-se menos de 1%. Estas cidades não têm experiência prática do que é que pode funcionar melhor ou pior para a promoção deste modo, e aqueles exemplos que nos chegam de Copenhaga, Amsterdão, Portland, raramente se aplicam a cidades deste tipo, que até são cidades bastante comuns e frequentes no mundo ocidental. Há também poucos estudos sobre a utilização da bicicleta nestas cidades, e as experiências e os exemplos são poucos, que chegam ao meio académico. Mas mesmo com poucas oportunidades num ambiente considerado hostil, o que é que leva alguém a passar a usar a bicicleta? E como é que se pode encorajar mais pessoas a que o façam? E por um lado, se há poucas pessoas a usar a bicicleta, por oposição, há um enorme grupo de pessoas que são os potenciais utilizadores de bicicleta neste tipo de cidade. São esses potenciais utilizadores que queremos compreender e estudar. E pronto, tentar contribuir para compreender como é que se pode aumentar os níveis de utilização de bicicleta neste tipo de cidades. E como é que eu me propus a fazer isso? Primeiro, através de recolha de dados, para conhecer e segmentar o mercado de potenciais ciclistas, que, como já disse, é bastante vasto, para melhor orientar as políticas que podem encorajar o uso da bicicleta. E depois, através de compreender as suas necessidades, do que é que os faria passar a mudar de comportamentos e passar a usar a bicicleta. O caso de estudo é Lisboa, por um lado, pela oportunidade de estar aqui, de recolher dados, e por outro, porque é uma cidade de baixa maturidade ciclável, com um rápido crescimento de utilização da bicicleta. É uma cidade que está em transição para um nível superior. A repartição modal em 2011, os censos dizia que era 0,2%, e hoje em dia estima-se que 2% das viagens sejam feitas em bicicleta. Mas ainda assim bastante longe da média europeia de 8%. Lisboa, neste momento, há algum comprometimento político e há várias melhorias em curso, tal como a expansão da rede ciclável para chegar aos 200 km em 2021, a implementação de um sistema de bicicletas de uso partilhado com 70% de bicicletas elétricas, que também vai ser expandido, segundo dizem. Por outro lado, também é uma cidade que é percepcionada como declivosa, com uma inclinação média das vias de 3,1%, e em que o seu edificado, em algumas freguesias, não oferece condições para se guardar uma bicicleta em casa de uma forma prática. Tem casas que não têm elevador, pequenas, etc. Só para esclarecer aqui os termos usados, portanto, quando me refiro aos ciclistas, são aquelas pessoas que se deslocam de bicicleta, e os não ciclistas, por oposição, são aqueles que não se deslocam de bicicleta. Depois, os potenciais ciclistas estão incluídos no grupo dos não ciclistas e são aqueles que não excluem a possibilidade de vir andar de bicicleta e adotar esse modo. Depois, as barreiras são os fatores percepcionados como os que dificultam a adoção da bicicleta, e os motivadores como os fatores que podem incentivar a utilização da bicicleta, que são duas coisas diferentes. Por exemplo, eu posso
ter falta de uma bicicleta, isso ser uma barreira, mas o facto de ter uma bicicleta pode não incentivar a usar esse modo no meu dia-a-dia. Depois ainda os triggers, ou os desencadeadores, são aqueles que desencadeiam e levam as pessoas a usar a bicicleta. Portanto, um estudo que procurou determinar quais as barreiras percepcionadas e os motivadores mais importantes para a adoção da bicicleta e comparar as barreiras e motivadores dos ciclistas e dos não ciclistas. Para tal, construiu-se um inquérito que foi desenhado para ser aplicado em qualquer cidade, qualquer nível de maturidade, e que esteve online durante um mês em 2018. Eu não sei se aqui alguém terá respondido esse inquérito ou se alguém se lembra. Fixe, boa. Pronto, é um inquérito bastante exaustivo, mas mesmo assim conseguiu recolher cerca de 1500 respostas. Ele foi difundido tanto para pessoas que usam a bicicleta, através dos meios que nós todos conhecemos, se calhar, e também de flyers de bicicletas que estavam estacionadas na rua, etc. E também para os não ciclistas, através de imprensa, redes sociais, caixas de correio, flyers, etc. Para esta análise, consideraram-se cerca de 1000 respostas válidas, e os participantes foram divididos em não ciclistas e ciclistas com base no seu modo de transporte habitual e na sua vontade de vir usar a bicicleta. E essa separação também os encaminhou para questões diferentes. Se calhar há aqui pessoas que responderam a um tipo de inquérito e outras que responderam a outro tipo de inquérito. Portanto, para os não ciclistas, interessava perceber porque é que não anda de bicicleta, quais é que são os motivos que não andam de bicicleta e o que é que faria passar a usar a bicicleta mais vezes. Já para os ciclistas, foi pedido para recuarem à altura que começaram a usar a bicicleta na cidade, em meio urbano, e perguntado quais eram as barreiras que tinham antes de começar a usar a bicicleta e o que é que fez com que passassem a usar a bicicleta, o que é que desencadeou esse momento. Só para dar uma breve caracterização dos participantes, isto depois também teve alguma estatística incluída, mas só assim aqueles que quero destacar, em relação ao género, nos ciclistas tínhamos muito mais pessoas do género masculino. Os ciclistas também eram um bocadinho mais novos, ligeiramente mais novos em média do que os não ciclistas. A distância média de casa a trabalho também era inferior para os ciclistas comparativamente aos não ciclistas. Mais pessoas a morar na cidade de Lisboa. As deslocações de casa a trabalho, 5 dias por semana, há mais não ciclistas a fazer 5 dias ou mais, enquanto que os ciclistas deslocam-se menos vezes durante a semana a casa a trabalho. Depois, perguntar também se tem uma bicicleta em casa disponível, ciclistas 90%. E não ciclistas, até 50% até têm uma bicicleta que poderiam usar. Em relação a ter automóvel em casa, era exatamente igual. Depois outras variáveis como, que eram muito semelhantes, por isso também não fazia sentido aqui mostrar, que era o rendimento era semelhante, o nível de educação, ter carta de condução, ter crianças em casa, portanto ter dependentes, ter mudado de hábitos no último ano, como, por exemplo, passar a não comer carne, ir ao ginásio, aprender uma nova língua, etc. Também era muito semelhante no nível de pessoas o número de pessoas que que mudaram de comportamentos. E só aqui também um pormenor, quando foi perguntado quantas bicicletas é que tem em casa, o número médio de bicicletas é de 1.4 bicicletas de adulto por participante e inclui aqueles que não tinham nenhuma bicicleta. Pronto, passando então às barreiras. Aqui estão, vocês não vão ver nada, eu também não consigo ver. O que é que eu queria mostrar aqui? Portanto, aqui são as barreiras que as pessoas identificaram e depois também pontuaram relativamente qual é que era a sua relevância que essas barreiras tinham. E aqui estão ordenadas pela ordem do fator mais importante, que valia 100, e o fator menos importante com 0. E quando comparamos, portanto, de um lado temos as barreiras dos ciclistas e do outro temos as barreiras dos não ciclistas. Quando as comparamos, percebemos que há uma certa simetria
nesta pirâmide, porque a correlação também corroba essa simetria. Só realçar alguns exemplos. As barreiras de ambos prendem-se com não ter uma bicicleta, com ter medo de circular com o tráfego ou não ter ciclovias, com considerar que não é seguro, que os motoristas não respeitam os ciclistas, ter medo de ter um acidente, etc. Com ter a percepção que as viagens são demasiado longas para se fazer de bicicleta ou que irão demorar mais tempo de bicicleta em relação aos outros modos que utilizam. Ter medo de chegar ou não querer chegar suado ao trabalho ou considerar que a cidade tem demasiadas subidas. Não ter espaço para guardar a bicicleta em casa. E ainda, algo que diferenciava os não ciclistas é ter de levar crianças à escola. Foi uma barreira que eles consideram mais importante do que os ciclistas. Mas ainda assim, ambos os grupos estavam do lado, ou seja, antes de haver uma mudança, eles têm as mesmas, percepcionam o mesmo tipo de barreiras. Depois, relativamente ao que levou as pessoas a utilizar a bicicleta, e aqui também peço desculpa que não está muito legível, isto em relação aos ciclistas, as razões principais e mais relevantes é preocupações ambientais, saber que é um modo mais rápido, que esse é mais rápido que os outros modos, ter uma bicicleta, ter interesse em melhorar a forma física ou melhorar a sua saúde, ser um modo mais rápido do que os outros modos e pronto, e depois a expansão da rede ciclável e outros fatores também relevantes. Mas em relação depois ao que as pessoas percepcionam, o que é que os faria passar a usar a bicicleta, os não ciclistas dizem que é a expansão da rede ciclável, que é ter distâncias mais curtas entre casa e trabalho, portanto, morar mais perto do trabalho ou o trabalho ser mais perto de casa. Ter uma bicicleta elétrica, que seria a solução para estas pessoas. De levar a bicicleta nos transportes públicos, ter espaço para guardar uma bicicleta em casa, sistema de bicicletas partilhado, se expandir. E depois alguns fatores que mais do que 65% das pessoas selecionaram, mas depois no fim não consideraram assim tão relevante, como incentivos fiscais, incentivos do empregador, como férias pagas, etc. Ou ter redução do IVA na compra de uma bicicleta. Isto são fatores que muita gente escolheu, mas depois quando foi pedido para pontuar e selecionar os mais importantes, esses afinal não eram assim tão relevantes. Quando então comparamos, e continuando portanto deste lado com os ciclistas e do outro os não ciclistas, observa-se que não há uma simetria clara. Portanto, que as expectativas que os não ciclistas têm do que os faria mudar de comportamento não são semelhantes ao que realmente fez com que os outros mudassem de comportamento. E a correlação também é bastante mais baixa neste caso. Mas ainda assim tem algumas coisas em comum, como a expansão da rede ciclável ou a redução de distâncias. Mas, por exemplo, os ciclistas também consideram como mais relevantes o ter uma bicicleta, melhoria de saúde e da forma física, e ter amigos, colegas ou familiares que também usam a bicicleta e que também os podem incentivar. Enquanto que os não ciclistas, ou potenciais ciclistas neste caso, consideravam a bicicleta, ter uma bicicleta elétrica, ter espaço para guardar a bicicleta em casa, ou poder levar bicicletas nos transportes públicos como mais relevantes. Mas, no entanto, o que os não ciclistas consideraram que os podia fazer usar a bicicleta mais vezes está bastante relacionado com as barreiras que os próprios identificaram anteriormente. Por exemplo, quando eles identificaram que a cidade é demasiado declivosa, apresentam como motivador ter uma bicicleta elétrica. Ou quando consideram que não é seguro ciclar bicicleta na cidade, apresentam como motivador ter mais ciclovias. Foi também perguntado aos ciclistas, então, quando é que começaram a usar a bicicleta? E tentei perceber se havia algum padrão relacionado com a altura em que começaram a usar a bicicleta. Porque eles realmente estavam a responder ao inquérito todos naquela data, ou mais ou menos naquela data, mas as suas barreiras e os seus motivadores eram diferentes em relação a quem já usava
bicicleta e que também estava a responder ao inquérito. Então dividi em 3 períodos temporais. Antes de 2012, em que era bastante mais raro ver pessoas a usar a bicicleta na cidade, e depois de 2017 e 2018, em que houve uma grande alteração no ambiente construído urbano. E concluiu-se que os fatores que levam pessoas a usar a bicicleta mudam, eles alteram. E também é expectável que esses desencadeadores se alterem com uma transição de uma cidade para níveis mais elevados, não é? Portanto, quando tem mais pessoas a utilizar a bicicleta, quando tem mais infraestrutura, também o que leva pessoas a usar a bicicleta vai se alterar. E, por exemplo, a expansão da rede ciclável e ter um sistema de bicicletas partilhado foi bastante mais relevante a partir de 2017, 2018, quando foi lançado, ou ainda ter uma bicicleta está relacionado com o aparecimento do sistema de bicicletas partilhadas. Portanto, reduziu a importância nos anos mais recentes e aumentou a importância de haver um sistema de bicicletas partilhados. Portanto, também são pessoas que sentem falta de algo que já conhecem e de algo que veem. Eles antes não conheciam e não viam, por isso também não sentiam falta disso, não contavam isso como um desencadeador. Pois, por exemplo, o custo relativamente baixo da bicicleta, o aumento do preço dos transportes públicos e dos combustíveis coincidiu, foi mais relevante entre 2013 e 2016, coincide também com uma crise financeira que estava instalada no país. E ainda as experiências do estrangeiro, em que antes, se calhar, uma pessoa ia lá fora e realmente via pessoas a usar a bicicleta e isso motivava para usar a bicicleta, deixou de ser tão relevante quando ver uma bicicleta na cidade passou a fazer parte do cenário. Esses fatores também decresceram. Portanto, revela que outros fatores externos também influenciam a adoção deste modo. E ainda a massa crítica, que também foi considerada com muita gente a dizer que passou a usar a bicicleta por causa da massa crítica, também foi muito importante antes de 2012 e praticamente desapareceu em 2017 e 2018. E ainda houve a necessidade de compreender e modelar quais as necessidades dos potenciais ciclistas para passarem a usar a bicicleta. Portanto, nós temos a noção que uma mudança de comportamento não é algo que acontece de um dia para o outro. É um processo de transição entre fases de mudança e baseado numa teoria dos anos 80 que defendia que a mudança de comportamento é realizada através de passagem por fases sequenciais de transição para a mudança. Quando aplicamos isto à adoção da bicicleta, pode-se dizer que aqueles que estão em pré-contemplação são aqueles que não pensam vir andar de bicicleta nem consideram essa hipótese. Contemplação são aqueles que até equacionam vir a andar de bicicleta, ainda têm algumas barreiras, e são aqueles os ciclistas potenciais, em que a aplicação de políticas de utilização da bicicleta pode resultar em novos ciclistas. Depois aqueles que estão em preparação, experimentação, passam a ação, já utilizam a bicicleta, repetem esse comportamento, criam aquele hábito. E depois, eventualmente, de acordo com o modelo, desistem um dia. Portanto, fazendo esse paralelismo com outra questão do inquérito, em que foi pedido aos não ciclistas para escolherem os 3 fatores mais relevantes que os fariam passar a usar a bicicleta. E depois foi pedido para imaginar um cenário em que essas condições eram uma realidade. E depois foi pedido para dizer com que grau de certeza é que considerariam mudar de hábitos de transporte e andar mais bicicleta se esse cenário fosse uma realidade. Era mostrado uma slide bar em que podiam deslizar o cursor de certeza que não para de certeza que sim, não mostrava quaisquer números. E isto era uma variável que depois se considerou como contínua, que se traduzia na propensão ou na probabilidade, na vontade ou na disponibilidade de vir a adotar a bicicleta. Por curiosidade, quase 50% dos participantes disseram que nesse cenário, de certeza, que passariam a usar a bicicleta, 100%, se essas condições fossem uma realidade.
portanto, depois assumindo que os potenciais ciclistas atribuíam uma probabilidade de mudança diretamente proporcional ao quão próximos estão de se tornar ciclistas, atribuíram-se dividiu-se o grupo dos grandes potenciais ciclistas, e se teve outros métodos de modelação, em pessimistas, otimistas, entusiastas, que depois seriam ciclistas. E podemos dizer que, então, os pessimistas se colocam naquele modelo de transição num estágio inicial de mudança e os entusiastas se posicionam num estágio mais avançado no processo de transição de mudança. Depois, para a modelação, removi aqueles que disseram que nada me faria mudar nenhuma, nem que me pintassem dor, eu faria passar a usar a bicicleta. Esse aí não contei. Depois fui ver, através de modelos logísticos binários, quais é que eram as necessidades que sobressaíam como diferenciadoras entre cada fase de transição à mudança. Pronto. Depois isto tudo resultou numa apresentação gráfica como uma pirâmide das necessidades para a adoção da bicicleta, que é baseado na pirâmide das necessidades de Maslow e da hierarquia de necessidades de viagem de Singleton. E organizei os resultados dos modelos numa pirâmide hierárquica, em que na base estão fatores como aprender a andar de bicicleta, expansão da rede ciclável e ter aulas de condução de bicicleta em meio urbano, que foi aqueles que sobressaíam daquelas pessoas que diziam que não quero, a probabilidade de eu passar a usar a bicicleta é muito menor. Só um momento, estou a ficar sem bateria. Esqueci-me desse problema. Depois surgem outros fatores, como equipamentos, como necessidades práticas de incentivos do empregador, poder levar a bicicleta nos transportes públicos, ter estacionamentos para bicicletas, ter bicicletas partilhadas, ter uma bicicleta elétrica, ter espaço para guardar a bicicleta em casa. E por fim, para aqueles que já estavam muito perto de se tornar ciclista e que só precisavam daquele ou do outro motivador, foi identificado como a necessidade de melhorar a saúde e forma física, influência de amigos e também ter uma bicicleta. A partir do momento que eu comprei uma bicicleta, então é para começar a usar. Portanto, esta pirâmide informa quais as intervenções políticas que têm impacto e para quem na probabilidade de pertencer a cada fase de mudança, e assim aumentar o nível de utilização de bicicleta caso essas necessidades sejam suprimidas. Só observar que ali na pirâmide, a necessidade de infraestrutura ciclável e questões de segurança têm maior impacto nas fases iniciais de mudança, enquanto que os equipamentos, necessidades práticas, têm mais impacto nas fases intermédias, portanto mais perto de serem ciclistas e respondem às necessidades mais práticas do cotidiano de cada um. E no final a influência social e os interesses pessoais dão aquele último empurrão para a alteração de comportamento, que são interesses bastante individuais. Os resultados também sugerem que há um progresso cumulativo entre os estágios iniciais e finais do comportamento, ou seja, que o impulso final da influência social e as preocupações pessoais não são suficientes para uma mudança efetiva se as pessoas não sabem como andar de bicicleta ou se não houver infraestrutura segura suficiente. E também que os grupos de população nas fases iniciais têm mais necessidades do que os que estão nas fases mais avançadas de transição. Ok. Só para dar exemplos de políticas ou como é que isto então se transfere na realidade. Imaginando um cenário em que houve uma política qualquer de toda a gente a partir de agora sabe andar de bicicleta. Então podemos dizer que essa necessidade é suprimida e que essa população toda pode ter outras necessidades e ficar mais perto de se tornar um ciclista. Ou se pegarmos nesta população e se a pusermos numa cidade em que não há problemas de falta de rede ciclável,
essa necessidade também fica suprimida e as pessoas então são transferidas para estarem mais perto de se tornarem ciclistas. Portanto, vimos que as pessoas tinham como motivadores uma rede ciclável segura e sistema de bicicletas partilhado nas fases mais intermédias de mudança, mas é importável então estudar como é que realmente estas medidas têm impacto neste tipo de cidades. E existe um contador automático desde 2016 que recolhe dados na Avenida Duque d'Ávila, só que esses dados que são recolhidos, pronto, mostram uma tendência de crescimento, mas não dizem nada sobre quem é que são aquelas pessoas que passam na ciclovia, são homens, mulheres, crianças, que tipo de bicicletas usam. Também não consegue distinguir muito bem esses novos modos que surgem das trotinetes, segways, skates, etc. Então o que se fez foi... Só um bocadinho. Em 2016, 2017, 2018 e 2019 fez-se a observação direta de ciclistas para capturar não só os fluxos de ciclistas naquelas interseções, mas também caracterizar todos esses fatores de homem e mulher, tipo bicicleta, se tem capacete, se tem atrelado, se leva uma criança na bicicleta e por aí fora, coisas que estes motos automáticos não capturam. Os pontos foram localizados em sítios em que ou já havia rede ciclável ou estava a ser planeada a rede ciclável, isto foi em articulação com a Câmara Municipal, e tentar capturar principalmente viagens de casa-trabalho, casas de escola, portanto não tantas viagens de lazer ou de desporto, que também existem. Nestes 60 locais, portanto, durante 5 dias, numa semana em maio, durante os 2 períodos de hora de ponta, 2 horas de manhã, 2 horas da tarde, foram recolhidos bastante dados caracterizados dos ciclistas. Portanto, os números também são relevantes quando são comparados, não é? E tentou-se então avaliar o impacto destas duas medidas, a expansão da rede ciclável segregada e a introdução do sistema de bicicletas do uso partilhado. E aqui nestes 7 locais que mostro, que têm algumas particularidades, que são dados de observação direta de uma realidade, percebeu-se que, por exemplo, a Avenida Duque d'Ávila, que já tinha uma ciclovia em 2016, em 2017 manteve o número de utilizadores de bicicleta e quando apareceu o sistema de bicicletas partilhado, as pessoas que lá passavam cresceu bastante. Mas, por exemplo, no eixo central da República, Campo Pequeno, Fontes Pereira de Mel, havia muito pouca gente a usar a bicicleta nesses locais e quando foi construída uma ciclovia, esse número cresceu bastante. E quando apareceram as bicicletas partilhadas, cresceu ainda mais. Já a Avenida 5 de Outubro, que até era uma via preferencial dos ciclistas para fazer deslocações norte-sul, em comparação com o eixo central, que até tinha mais utilizadores, essas pessoas passaram a usar o eixo central, que tinha uma ciclovia, em que a outra não tinha. E outros 2 pontos de controle, realmente Reis e Moraes de Soares, que não têm nem infraestrutura ciclável, nem bicicletas de uso partilhado, o crescimento foi bastante tenue e quase não são observadas pessoas a usar bicicletas partilhadas nesses locais. Portanto, isto são medidas que realmente levam a uma mudança e que vêm confirmar que as barreiras e necessidades apontadas pelos não ciclistas e pelos ciclistas vêm confirmar que existem essas barreiras e quando se aplicam nessas necessidades realmente podem levar a novos ciclistas. E que são medidas que respondem e têm impacto para uma grande parte da população, como indicava a base e o meio da pirâmide mostrada. Só para referir que entre 2016 e 2017 mais que triplicou o volume de ciclistas, depois entre 2017 e 2018 voltou a mais que duplicar em relação a esse de 2017 e que a combinação destas duas políticas nestes locais teve um aumento de 10% de utilizadores de bicicleta. E as bicicletas partilhadas em 2018 representavam cerca de 30% de todos os ciclistas observados. Outra informação também é relevante e que foi capturada, que os tais sistemas automáticos não conseguem diferenciar, foi onde se viu mais incidência de mulheres, foi precisamente em sítios onde existe infraestrutura ciclável segura,
e também rede de bicicletas partilhadas. Já pessoas com capacete estão mais fora desse eixo central. São apenas indicadores de segurança que podem ser interessantes para quem quer melhorar e quer criar uma cidade acessível e utilizada de bicicleta para todas as populações. Portanto, só para recapitular e para fechar, acho que tem muito tempo, e pegando no objetivo desta investigação de como aumentar a repartição modal da bicicleta em cidades de baixa maturidade ciclável e baseado nos resultados da investigação, portanto, reconhecemos que os potenciais ciclistas não são todos iguais, que é necessário adotar abordagens diferentes para os diferentes segmentos de população, que têm uma maior ou menor propensão a alterar comportamentos. Percebemos quais são os barreiros e motivadores mais relevantes para esses segmentos e que variam tanto nesses segmentos, mas também com o tempo. E conseguimos então perceber que políticas podem ser mais eficientes e para quem é que devem ser dirigidas e combinar essas políticas a fases de mudança de comportamento em particular. Estes resultados eu espero que contribuem para o aumento da utilização da bicicleta e transição de maturidade ciclável em cidades de baixa maturidade. E, por fim, temos noção que as alterações climáticas estão finalmente na agenda, que existe finalmente uma estratégia nacional dos modos ativos que define metas concretas e esta investigação tenta também apoiar e informar essa transição das cidades para uma mobilidade mais ativa e sustentável. E pronto, muitas outras coisas foram feitas durante esses 4 anos de investigação. Tenho outros estudos também que estão disponíveis no meu site e no site do laboratório do eShift, a que pertenço. Eu vou ter de sair por volta das 8, não me levem a mal, tenho muitos compromissos, mas pronto, estou agora disponível para Obrigada, algumas Rosa. questões. Eu penso que ainda temos algum tempo para fazer perguntas, portanto, passo para o vosso lado, não sei se têm questões. Eu fico até aqui, porque também tenho questões. Vou dar o meu melhor. Nossa. Se nestes estudos, todos os parabéns, ainda bem que alguém está nestes assuntos de uma forma mais científica e consultando a população. Deixa um bocadinho mais alto. Sim. A pergunta é, que eu não vi aqui fatores como sejam que podem provocar essa mudança, como seja pessoas passarem a andar de bicicleta porque deixaram de poder usar o transporte e, na maior parte do caso, o carro. Ou seja, deixar de ter estacionamento gratuito. Houve essas perguntas estavam na... Sim. Sentirem-se obrigadas a... Sim, as pessoas sentirem-se mesmo quase obrigadas Por exemplo, Ficar sem carro. ficar sempre, por exemplo, de perder a carta de condução, porque eu conheço pelo menos um caso desses, uma pessoa que andou de bicicleta enquanto tinha a carta de condução. Ou uma alteração do trânsito, como agora quando houve o Web Summit, o trânsito era tal que houve pessoas que vinham de carro levar as crianças à escola e passaram a vir de bicicleta, mas só durante essa semana, depois voltaram aos hábitos. Tens alguma coisa? Sim, isso estava na lista dos Estava na 50 lista. fatores que as Agora- pessoas podiam escolher sim ou não, e depois selecionar só aqueles mais relevantes. Portanto, esses depois acabam por não se sair como mais relevantes. Mas foi interessante que, por exemplo, houve muita gente que lá na resposta aberta, que tinha para adicionar os seus próprios fatores, que depois eu passei a usar a bicicleta porque passei a ter de levar as minhas crianças à escola. E é mesmo muita gente. Há umas 30 pessoas. passaram a usar. Porque tiveram de E aqui passar a também levar. para não usar. Habitualmente é mais isso, Sim, sim, realidade. sim. É uma das coisas que sabe que faz com que as pessoas até comprem carro, passem a usar carro e ter filhos. Pois, mas é uma percepção. 30%. Mas acho que... Não, 30% não, 30 pessoas. Tem todos. Interessante. Força, diz. Podes pôr na tua pirâmide das necessidades que eu já percebi que, em geral, obviamente, se houvesse dinheiro era fazer tudo.
Agora, imagina que eu sou um político mesmo, faço parte da Câmara e tenho X dinheiro para investir em políticas para fomentar o uso da bicicleta. A minha primeira questão é, faz ou não sentido apostar mais em certos sítios conforme a porcentagem de população que eu tenho aí? Ou seja, se eu tenho nos teus 1000, se tenho muito mais gente que está no nível mais baixo, então se calhar faz mais sentido apostar nestes níveis mais baixos. Mas é suficiente não fazer ao contrário, né? Porque eu parto do pressuposto que para uma pessoa passar a usar a bicicleta tem que ir lá de baixo até a um nível que é quase o verde. Sim, não necessariamente. O que é que faz mais sentido na tua opinião? É começar com aquelas políticas mais à frente para ter certeza que todos que cheguem lá passam mesmo a usar? Ou é com aquelas mais em baixo de ensinar pessoas a andar de bicicleta para que depois comecem a forçar o sistema a reajustar-se? Isso depende muito da perspectiva, porque o que nós vimos e que depois também é corroborado com as contagens e a implementação destas duas medidas, como por exemplo a ocupação da rede ciclável, pode favorecer muita gente, não é? Ou aprender a andar de bicicleta, ainda mais gente pode favorecer, mas também depende do que é que... Já depende de quem é que vai fazer essas políticas. Se é uma estratégia a nível nacional ou se é uma estratégia, se é a minha política individual de convencer o meu vizinho a andar de bicicleta. E isso, se dispusermos isso nesta pirâmide, vemos que estratégias mais num nível superior estão na base e as mais individuais e das minhas necessidades práticas, etc., estão ali no meio, no topo da pirâmide. É assim, isto aqui o que pode indicar é quais são as medidas mais eficientes para cada grupo de população. Mas não quer dizer que não haja outras coisas que podem ser importantes, porque a influência social e a influência dos pares, portanto, de eu ver uma pessoa como eu a usar uma bicicleta na rua, e se essa pessoa foi motivada a usar por razões que só fazem... Não foi um impacto que tentou fazer com que um grupo de população passasse a usar, que foi só dela. Isso também pode levar mais pessoas a usar a bicicleta só por reconhecimento de pessoas como elas estão a usar a bicicleta. Sim. Por exemplo, a questão da segurança, isso é uma coisa que eu vi há muito tempo. A coisa que mais dá segurança aos ciclistas é ver outros ciclistas. A massa crítica eu acho que funciona muito nesse sentido. Eu fiz, foi agora na última sexta, foi a primeira vez que fui e senti que só pelo facto de estar ali com mais pessoas, então já não tinha que ter o mesmo medo de algum carro me bater por trás. Mas eu ainda continuo a ter alguma dificuldade em perceber, então agora se a gente quer pôr isto a mexer mais a sério, onde é que pomos o dinheiro? Pois isso depende de quem está a fazer. Sim, ou seja, numa política de cidade, por exemplo, da cidade de Lisboa, o que é que faria sentido, na tua opinião, fazer? Não sei se olhares para outros casos de outras cidades, não é? Para aqui coisas que não estamos a inventar, não é? É ver como é que outras cidades fizeram e o que é que resultou. Não parece que os holandeses sejam mais preocupados com a sua saúde do que os portugueses. Não parece que os holandeses, em média, ou os dinamarqueses, sejam muito mais preocupados com o ambiente do que os portugueses. Eu acho é que o desenho do espaço urbano e o equilíbrio entre os incentivos e os penalizadores estão claramente a fazer com que a escolha estratégica deles, independentemente dos intangíveis benefícios que eles vão sentir, os vai fazer andar de bicicleta. E eles são no topo da hierarquia, não diria que eles são tão diferentes de nós. As bases todas. Mas bem, eu acho que o Mário tem uma pergunta também. Antes de mais, parabéns. Eu não tive tempo de ler a tese, mas vou ler com muito interesse. Aliás, não sabes, mas eu uma vez tive uma conversa rápida com o Miguel no Twitter e há um número que eu tenho de pagar pelo mundo fora, Miguel Atanásio, que é a questão das trotinetes serem usadas por 87% de homens nas avenidas novas. Confirmas isso ou não, mas eu acho que ele consultou-te e passou-me esse dado. E é interessante porque eu tenho divulgado esse dado, que coincide com outros dados, Paris, etc. Mas duas questões. Só para acrescentar, não só homens, mas como nas avenidas novas, temos muito mais gente a usar a sua própria trotinete do que trotinetes Do que as partilhadas.
Pois a ideia que eu tenho também, empírica, mas isso não tem muito a ver com bicicletas, é que o sul, o Rio é mais turístico e se calhar mais porcentagem feminina, não é? E mais partilhadas, não é? E o norte, os próprios vizinhos fez. Mas isso é interessante e podemos falar sobre isso outro dia. Duas perguntas mais estruturais. A primeira é sobre a questão de, como também já conversamos em Olé, o que nos interessa é diminuir o número de utilizadores de carros e a distância percorrida de carros do que aumentar o número de ciclistas. Não é? Ocorreu-te só estudar os utilizadores de carros, quais são a maneira deles deixarem de usar carro para passarem a usar a bicicleta, porque eu acho que essa que é a política de sustentabilidade que interessa. A outra pergunta é a questão de fazer uma pergunta perante pessoas que estão num contexto de um paradigma. Há uma anedota que com certeza conheces, que acho que é o Ford, que disse que se perguntasse, fez o Forte, se perguntasse às pessoas o que é que queria, elas diziam cavalos mais rápidos, não é? Portanto, quando estamos dentro do paradigma e damos escolhas, nós escolhemos aquilo que conhecemos ou aquilo que parece ser mais fácil. E não, de facto, algo que não conhecemos, ou por exemplo, isto por causa de, por exemplo, não escolhermos o pau e temos a tendência para escolher a cenoura. Não é? Nós escolheríamos, por exemplo, restrições aos automóveis, restrições ao estacionamento, etc. Isso também foi algo que meditaste na coisa? Foi algo que eu depois na discussão falo, que, ou seja, estas políticas de promoção de mobilidade da bicicleta não podem ser feitas só como incentivos, também tem de haver desincentivos do outro lado, fazem todos parte de um sistema de mobilidade, mas na tese foquei-me só na bicicleta, não me foquei nesse, mas tendo noção de que isso acontece, não é? Primeiro era a questão, o que nós queremos é diminuir o número de utilizadores de carros e não aumentar os ciclistas para si. Exatamente. Portanto, quando foi caracterizado os grupos de pessoas com maior ou menor propensão à utilização da bicicleta, realmente o modo de transporte de automóvel era mais frequente naqueles que estão mais longe de mudar para a bicicleta. Portanto, aqueles que usam mais transportes públicos ou andar a pé estão mais perto de se tornarem ciclistas. Mas é isso, essas pessoas realmente não, isto são questões de resposta declarada, portanto nós não estamos a estudar, a ver, a observar realmente, a não ser com as contagens, o que é que os faria passar a usar a bicicleta ou o que é que os fez passar a usar a bicicleta. Isto é, as pessoas que respondem aquilo e vale o que vale, não é? Mas sim, não sei se eu posso ver depois nos dados, mas houve muito poucas pessoas a dizer dos que não andam de bicicleta que se devia taxar mais o estacionamento ou reduzir. Mas por outro lado, foi também perguntado aos ciclistas, assim uma pergunta aberta, então o que é que acha que poderá fazer com que mais pessoas utilizem a bicicleta? Eu por acaso não tenho aqui o gráfico, mas aí muitos ciclistas diziam que era taxar estacionamento, taxar mais automóveis, reduzir velocidades, ou seja, focavam-se bastante nesses aspectos. Sim, acho que vou perguntar aqui e depois também ali, tanto como quiserem. Queria aproveitar só que você falou a questão da redução da velocidade. Eu fiquei em dúvida. A pessoa que está propensa a utilizar a bicicleta, ela tem uma percepção maior que a redução da velocidade contribui do que a pessoa que já pedala, a pessoa que já está acostumada com a bicicleta, parece que percebe menos a necessidade de diminuição da velocidade do automóvel do que quem não pedala. Sim. Essa dúvida que tem essa necessidade que a velocidade seja reduzida. E é isso. Parece que quem pedala já não requer tanto a parte da velocidade. Sim, isso realmente não sobressaiu como algo diferenciador entre quem pedala e não pedala. Mas sim, o que vimos é que quem já está mais perto de se tornar ciclista sobressai esse fator de precisamos de reduzir a velocidade. Então sobressai quando já pedala. Quando não pedala. Quando não é ciclista. Não faz a distinção entre quem... Não, talvez não faz sentido, porque a maior parte dos ciclistas são automobilistas. Eu ia perguntar... Sim, é 79% de ambos. Não quer dizer que sejam automobilistas, mas têm carro. Tem carro. Devem utilizar automobilistas. Acho que Então por isso perguntar é isso. Exatamente isso que eu ia falar. Vejo com todo o agrado esta confirmação
que todas as pessoas que eu conheço que andam de bicicleta também têm carta de condução, também têm carro, também conduzem. Mas o que eu acho que nos últimos anos se tem vindo a esbater, mas desde muito tempo parece que se houve uma cisão muito forte entre quem anda de bicicleta e quem não anda de bicicleta, geralmente de automóvel. E sempre houve um bocadinho a mentalidade de nós contra eles, cada um a tentar invadir o espaço do outro. Eu acho interessante os ciclistas serem também, na sua grande maioria, automobilistas, mas esta ideia parece que nunca passou para o outro lado, ou seja, nós nunca conseguimos vender ou esclarecer com sucesso, dizer que não, eu ando de bicicleta, por escolha, eu também tenho o meu carro, eu utilizo o meu carro, mas aquilo é a minha escolha porque faz sentido para mim. Mas isto nunca passou com o devido sucesso. O que é que conseguimos fazer para passar a mostrar a quem não anda de bicicleta que nós também passamos por essa experiência, mas escolhemos outro caminho? O que marketing melhor é que podemos fazer da situação e daquilo que escolhemos? Há um estudo muito interessante de um tipo britânico, que é o Russell, que estudou qual é a percepção que os automobilistas têm dos ciclistas e que realmente dizem que os ciclistas não respeitam as regras, que é um veículo de pessoas com menor poder de compra, etc, etc. Isso é muito interessante. Agora, o que é que nós podemos fazer? Acho que é uma discussão que já vem aqui para... Sim, os holandeses são mais próprios que os portugueses, não é? Pronto, este estudo que nós vimos é que realmente o nível de rendimento era equivalente, não havia diferenças significativas. Acho que há um estudo na Europa que os ciclistas até têm rendimento maior que os outros. Sim, sim. Eu não concordo com a Mas é uma percepção percepção. de menos, por acaso, acho que não é essa percepção. Mas há uma percepção. Eu penso também é muito Eu acho que Quando quando se não tem de tirar a bicicleta porque não pode ter um carro. Eu acho que não. Até porque. Mas eu investi numa bicicleta que tenho 2 crianças para transportar, 2 pequenas, mas também é muito sem elas, portanto investi numa bicicleta que é bastante cara, portanto se calhar é mais caro do que alguns carros em segunda mão que dão depois muito mais despesa, mas quer dizer, à partida é mais caro o investimento, não é? E já não é muito considerável. Mas as pessoas cá pensam, não sei. Mas isso é uma questão interessante. Eu não tenho ideia que se pense isso dos ciclistas em geral. Acho que não é essa a ideia. Anda de bicicleta porque não tem carro, não pode ter carro. Não sei, são mais perguntas, por favor, façam, eu tenho algumas, mas vou guardar, ou faço depois também, algumas mais técnicas. Eu queria perguntar relativamente. Assim, Podes falar mais alto? eu queria perguntar relativamente naquela amostra de pessoas que moram longe, gostaria de saber se houve uma grande amostra de pessoas que diziam que utilizariam a bicicleta se não lhes construíssem melhores infraestruturas. Nós aqui, o caso de Lisboa é paradigmático, temos aqui um sítio que é quase impossível cá, que é a Almada, temos, os outros sítios são suicidas, Odivelas, Amadora, as entradas para Lisboa são tudo a pensar no carro. E Oeiras, pronto. E a minha pergunta é essa. Sim, olha, eu não sei, não me lembro de cor, ou seja, teria de ver nos dados qual é que seria a população dessas pessoas que moram fora de Lisboa. Mas só uma ressalva que eu não disse quando estava a apresentar a metodologia do inquérito, é que o inquérito era dirigido a pessoas que moram, trabalham ou que visitam regularmente a cidade de Lisboa. E pronto, as pessoas que se deslocam para Lisboa foram capturadas, mas as pessoas que só vivem e trabalham nesses concelhos limítrofes, à partida não responderam ao inquérito. Não era esse o público-alvo. Mas isso pode ser um estudo a fazer de perguntar a essas pessoas. Se bem que a realidade é muito diferente, pelo menos em termos de ambiente construído, de infraestrutura que existe. Eu acho que faria sentido expandir esse estudo dessas pessoas, até porque o mercado imobiliário tem que empurrar as pessoas lá para fora. Sim, sim. E só uma observação. Uma coisa que eu achei bastante surpreendente é o tempo todo ter-se falado sempre em bicicleta, bicicleta, bicicleta e na verdade, ou seja, nós não queremos necessariamente, eu acho que é o que o Mário estava a dizer, quer dizer, não é necessariamente nós queremos ter mais pessoas a andar de bicicleta, nós queremos é ter menos pessoas a andar de carro. Portanto, a maior parte das coisas que ficou de fora são aquelas que de facto estão a impedir que haja espaço
e segurança percepcionada pelas pessoas para se deslocarem, seja a pé, seja de bicicleta, mas nomeadamente bicicleta, quando nós sabemos que é o modo mais eficaz até distâncias de 5 km no meio urbano. Quer dizer, mesmo racionalmente e estrategicamente, esta devia ser a escolha por defeito para quem faz estas deslocações desta distância, destas distâncias. E era isso que eu queria perguntar, não conseguiste, suponho que lá está, no inquérito era difícil de colocar as pessoas a comentarem, porque se elas usam o carro ou se têm um carro, quer dizer, tu podes sempre dizer, como tu fizeste o exercício em que perguntaste os 3 motivadores que criariam a situação ideal. Mas mesmo que... Exatamente, mas quer dizer, ninguém diria, ok, era retirarem o carro, era não ter lugar à porta subsidiado para ter o carro. Isso aí possivelmente, ou seja, como é que tu apenas esses elementos? São fatores externos da responsabilidade do gestor do espaço público, da cidade, que vão muito para além das cenouras que ali estão, que é a Cycling Network Expansion. Nós sabemos que essas resultam, mas essa combinada com alguns sticks, não é? Com alguns paus, se calhar tinha um efeito catalisador enorme. Como é que tu conseguiste ou se tentaste apanhar, ou seja, vá lá, os penalizadores Identificar os paus. Sim, exatamente. Tentaste de alguma maneira? É mais difícil do que defender a terra. Sim, mas é porque senão, o que é difícil aqui é que na verdade estamos a falar de mobilidade, e o tipo de mobilidade que temos é diferente de só falarmos de andar de bicicleta. Eles são relacionados. Mas é diferente, era para tentar perceber de que maneira é que conseguiste identificar outras medidas que vão para além do que está diretamente relacionado com a bicicleta, seja infraestrutura, como a rede ciclável ou as bicicletas partilhadas. Portanto, esses fatores externos que influenciam, mas que vão para lá, estritamente falando, do que é a bicicleta. Pois é, lá está. Foram fatores que não se apreciam nas declarações dos participantes. Assim, que eles não responderam isso e por isso eu não posso supor, mas sabe, eu sei isso. Mas lá está, quer dizer, em Portugal o paradigma tem sido mais as cenouras do que os paus. Portanto, a resposta. Mas é claro que tem que ser uma estratégia articulada dos dois. Tem que ser uma estratégia articulada dos dois. Claro, mas as pessoas depois respondem aquilo que conhecem um bocadinho melhor, que são os paus, as cenouras que nos contam. Os paus que não estão a ser usados. Sim. Eu posso só dizer uma coisa? É que, posso só dizer rápido, tem a ver com isto. Tenho ouvido falar muito em promover o uso da bicicleta com recurso a políticas públicas, de incentivo ou de desencorajar a utilização do carro ou outras alternativas. Acho que há toda uma outra área de ação possível e eu vou só dar 2 exemplos. Ter um português a ganhar a volta à França, por exemplo, ou a ser medalhador nos Jogos Olímpicos, põe pessoas a andar de bicicleta, se calhar por desporto, que não são utilizadores do dia-a-dia, mas que eventualmente migram para aí. Ter uma telenovela no horário de nobre da TVI, da SIC, da RTP, do que seja, em que há uma cena de que um grupo de pessoas que fala destes assuntos, tenho a certeza que tem um impacto, se calhar, às vezes maior do que a construção de uma ciclovia ou coisas assim desse género. Mas posso estar enganado. Há muitas pessoas a fazer, ou seja, há muito mais pessoas a usar a bicicleta por desporto do que para deslocação. Há o inverso. Só uma pergunta que vem ali na fundo, força. Não, para desporto, é um sucesso. Aliás, Eu ao acho fim que de há semana, um outro lado muito interessante, que é perceber o que é que leva psicologicamente as pessoas a usar o carro. Ou seja, as pessoas têm motivadores para usar carros. E enquanto nós não tivermos este grupo comparativo, nós não conseguimos perceber porque é que elas não cedem a usar o carro. E nós já sabemos algumas coisas sobre isso, nomeadamente em estudos que tentam levar as pessoas a usar os transportes públicos. E porque é que elas não usam, não é? Aqueles monitores que vocês veem dos transportes públicos, que basicamente monitorizam o tempo, já são uma coisa que foi feita no sentido de levar as pessoas a terem mais percepção de controle sobre o meio de transporte para usar. Isso é fundamental. As pessoas usam mais carro porque têm mais percepção de controle. Apesar desta razão, à partida, não distinguir muito bem, porque a andar de bicicleta a pessoa também tem percepção de controle.
Mas depois há com isto uma coisa absolutamente fundamental, que é a percepção de risco que as pessoas têm. Então nas mulheres isso é gritante, não é? Portanto, nós já sabemos que, nomeadamente, portanto, as pessoas têm que sentir segurança. E isso é uma das coisas que eu acho que sai deste estudo, não é? É que a percepção de segurança é absolutamente fundamental. E quando elas começam a alegar que portanto, as vias cicláveis, etc., são a coisa mais importante, também são a coisa mais importante porque são a coisa mais acessível em termos de memória. Pronto. E, portanto, as coisas vão mudando contextualmente exatamente também por isso. Mas é muito importante esta ideia de percepção de controle, percepção de conforto, de espaço, de território. Eu num carro posso ir ouvir a minha música versus transporte público, eu não posso. Mais uma vez, não se aplica à bicicleta, não é? Mas entre a percepção de risco, percepção de controle e percepção de conforto, nós teríamos, diria eu, 3 variáveis absolutamente fundamentais que poderiam enquadrar porque é que as pessoas mudam ou não. Depois outra coisa muito interessante, que é, de facto, se nós quisermos apelar às pessoas para andarem de bicicleta, para mudarem, não é? Em termos de mobilidade, não podemos fazer da mesma maneira para toda a gente. As pessoas estão em momentos diferentes das coisas, podem até ter atitudes muito diferentes. Há pessoas que não têm sequer uma atitude, então temos que fazer uma coisa diferente. Há pessoas que já têm uma atitude ligeiramente positiva, há outras que têm mesmo uma atitude negativa. Então o que temos que fazer são coisas absolutamente diversas. Portanto, isto é em termos de mudança de comportamento. Eu continuo a achar que é sempre mais interessante haver medidas macro que simultaneamente limitem, porque as pessoas não são assim tão racionais. As pessoas funcionam muito heurísticas e, portanto, não vão fazer escolhas racionais. Não vão. Nós sabemos já isso. Não vão. Vão fazer muitas escolhas heurísticas, muitas escolhas baseadas num princípio mais de prazer e, portanto, se as duas macro O princípio de prazer pode ser altamente racional, não é? macro e Maximização do micro prazer. estiverem conjugados, seria interessantíssimo. Portanto, essas coisas de, percebes? Sim. Ir buscar o outro grupo para perceber porque não é? O que é, em que é que diferem também é importante e informativo. No documentário, eu deixo já falar, Luís, só sei que é interessante porque no documentário eles também entrevistam psicólogos, sociólogos e economistas e, portanto, é interessante também ver porque exatamente os especialistas falam um pouco do que é que as teorias, as diferentes disciplinas ajudam a explicar na escolha, em particular, da bicicleta, mas que se poderia aplicar por outro modo. Eu gostava de dar um ágil ao teu comentário que eu achei espetacular. E curiosamente nem é neste sentido que a gente está a querer falar do carro ou passar para a bicicleta. Mas a minha experiência foi de andar mais a pé, usar uma bicicleta convencional e transportes RIB, para de repente ter uma bicicleta elétrica, que pronto, sei que não é tão bom quanto isso, mas eu deixei de pensar como é que eu vou ter que chegar aos sítios, eu deixei de ter uma barreira de será que eu consigo chegar ali dentro de meia hora? Isto era para começar às 5h30, né? Entre aspas, às 6. Eu atrasei. Eu às 6 saí do técnico, eu cheguei aqui às 6h15. Não, eu deixei de pensar sobre a questão de vou suar ou não vou suar. Tudo o que estiver, sei lá, nestes 5 km que estávamos a falar, eu já não me preocupo. E eu acho que muitas pessoas que usam o carro é exatamente assim. Porque a pouca preocupação que vão ter é se arranjam ou não estacionamento e se têm que pagar. Porque de resto... Bem, eu tenho a certeza de uma coisa, alguém que tentasse vir do técnico às 6 da tarde para aqui, sim, não tinha demorado um quarto de hora. As pessoas não têm essa percepção de controle, que numa bicicleta tem muito mais controle, não vão ficar paradas, se tiver vão para passeio, vão beber um café, qualquer coisa. Mas a percepção que quem usa o automóvel, quem usa o transporte, tem sobre o que é andar de bicicleta e todas as construções que faz sobre isso, dificilmente é alterável apenas só com campanhas e comunicações e com ver, até haver uma experimentação. Essa é a mesma questão e depois interessante, passamos ao documentário, mas podemos continuar a conversa. O documentário também depende no documentário. E isto eu não sei, não quero responder, que é só lançar isto para o ar. Eu não sei até que ponto é que de vez em quando nós queremos lançar este tipo de campanhas e queremos converter os não convertíveis. As pessoas que, por todos os motivos e mais algum, pelos seus motivos mais ou menos realistas, mais ou menos de necessidade ou de comodismo, que se recusam terminantemente a andar a deixar o seu carro. Pronto, há pessoas que se vão sempre recusar.
até que ponto é que é produtivo tentar converter esses também, porque a resistência é tão grande e gera um ruído tão grande que acaba por inquinar o resto da discussão. E eu, durante muito tempo, eu sequer tinha conversas com os meus amigos mais próximos, quando eu comecei a andar de bicicleta em Lisboa em 2006, em que ninguém fazia isso. Era eu e mais 5 ou 6 macacos, a gente fazia assim. E pronto, eu, na altura eu era muito mais militante e falava, não, mas devias isto e fazer aquilo, e a resistência era enorme. E eu agora, já tenho mais de idade, já sei as coisas, já sei que não, eu não vou estar a pregar a quem não quer ser pregado. Eu vou falar com todas as outras pessoas que se calhar teriam essa possibilidade. Agora, mas a entropia que se gera com quem se recusa é tão grande que eu acho que pode prejudicar o resto, mas não sei se é isto se não. Estou a notar que tem sido este o meu... Tenho um comentário a fazer sobre isso. Aqueles que querem absolutamente usar o carro, cabe a cada um de nós tentar convencê-los. Não sei se quererem usar o carro, é recusarem-se a deixar de usar. Pronto, com isso. Ok, aqueles que usam a deixar o carro, para esses não nos cabe a nós tentar convertê-los, porque já não somos testemunhas dele, não temos que andar a pregar. Não, mas o ano pelo menos já passamos essa fase. Também afeta essas pessoas, também atinge essas pessoas. Mas para esses, as associações devem abordar as autoridades para imporem restrições. Porque a esses, a única coisa que vai resultar é a lei. A lei, sejam as medidas, o urbanismo, não é? Pondo ruas sem trânsito, ser mais caro, menos capacidade da cidade para acolher carros. A esses não há nada a fazer. Não é? Só quando eles baterem na parede, deixam de avançar com o carro. Eu por acaso entendi esse comentário como há realmente pessoas que precisam de carro e vão usar o carro e ninguém está a tentar convencer. O que acontece é que quando agora estão a haver obras na Praça de Londres, a fazer mais uns metros de ciclovia, o que acontece é que essas 20% fazem imenso barulho e geram essas discussões, porque os outros 80% que não precisam de usar o carro, mas já usam o carro e conduzem sempre o carro sozinhos, são adultos, saudáveis e não têm, se calhar até têm metro e têm comboio, mas se calhar a empresa dá-nos o carro e dá-nos o estacionamento, esses ficam calados. Os outros 20% que sentem que vão perder alguma coisa é que depois vão dizer, eles, ou seja, não é que se tem que convencer eles é que vão dizer estão a estragar isto tudo e mandam toda a gente e insultam e depois obviamente que isso gera depois respostas para as pessoas perceberem. Obviamente eu acho que não se tenta convencer uma pessoa que tem que não tem mesmo alternativa. Acho que ninguém vai tentar dizer olha, tens que usar a bicicleta. Não. É os outros 80% é que ficam caladinhos. Tens de fazer este papel, porque eu gosto deste. Acho que gostamos todos destes momentos de partilha, mas é que de facto o documentário. Podemos ter mesmo esta conversa a seguir ao documentário, porque o documentário fala exatamente sobre tanto da perspectiva dos utilizadores como de quem estuda o planeamento urbano e os incentivos, exatamente. O que é que se deve fazer, quando é que está a ser racional e estratégico e quando é que é, na verdade, um fator mais intangível de justificar a mudança de comportamento. E nós estamos a tocar em vários pontos e eu estava a dizer, Ana, não sei o que podemos fazer, podemos continuar aqui, mas é que o documentário veio mesmo calhar bem. Mete o filme. Por isso, se calhar, podíamos passá-lo para continuarmos depois e não ficarmos tarde. Mas, Ana, tu disseste mesmo uma questão, sou muito rápida e é porque és tu. É uma questão, é mesmo só nós temos este cenário de alta dependência do automóvel e o governo andou com campanha e ninguém andou a tentar convencer ninguém. O que fez foi pôr o dinheiro em estradas, diz aqui que as casas dos edifícios têm que ter no mínimo X gastos de estacionamento, ou seja, simplesmente gerou um ambiente altamente propício, altamente incentivador ao uso do carro. E isso com a bicicleta, as pessoas têm que ser convencidas, elas têm que reagem ao ambiente. Pois, agora não dava muito jeito agora de tentar. Não dava muito jeito. Como seja isso. Eu
não dizia a questão dela. Nós não ouvimos que é a tua questão. Não é questão, é só comentário tentar convencer quem é que nós estamos a tentar convencer e como. Então, só quero acrescentar uma coisa, só mesmo por por causa de ter-se falado aqui de passar mensagem, de convencer pessoas, etc. E alguma coisa ou não está a ser bem feita ou realmente não tem tanto impacto. Quando nós vemos as campanhas de promoção de bicicleta das empresas, escolas, câmara, associações teve um impacto quase nulo na criação de novos ciclistas e também as pessoas não esperam que isso tenha grande impacto. Portanto, se calhar é preciso ter uma diferente abordagem de como se passa essa mensagem e quem é que se quer chegar. Sim. Entretanto, nós vamos ver se conseguimos parar o barulho lá em baixo, mas se calhar aproveitamos para fazer uma pausa agora 5, 10 minutos, comer alguma coisa, ir à casa de banho, quando pomos o documentário e podemos continuar a conversa, mesmo agora durante a pausa. Mas antes disso, agradecer à Rosa